Não tem microfone na boca, né? Não tá aqui. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu careço muito das orações. Vamos orar? Querido Deus e bendito Pai, estamos diante de Ti para glorificar o Seu nome, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Declarar, Senhor, que nós somos totalmente dependentes da Sua graça, da Sua misericórdia. Ó Cristo Jesus, revela-te mais a nós nessa noite. Possamos conhecer o Senhor. Carecemos do conhecimento do Senhor. Carecemos da revelação do Senhor, daquilo que já está na Tua palavra. Que o Senhor faça claro para nós. Senhor, dá-nos um coração, Senhor, contrito. Senhor, faz que nós possamos nos submeter à Sua vontade. Senhor, que não haja em nós vontade, senão a vontade do Senhor. Deus, que nesta noite, pela Tua misericórdia, o Senhor nos abençoe. Amém. Irmão, foi? Meus irmãos, eu tenho pensado o quanto nós precisamos conhecer mais de Cristo. O profeta, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: conheçamos e prossigamos. Está melhor assim, não está? Do que sem os foguetes. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, como nós necessitamos conhecer o Senhor, não é? Você vai dizer: eu conheço o Senhor. Eu conheço. Mas a verdade, meus irmãos, o quanto conhecemos o Senhor, o quanto nós estamos dispostos a servir. O quanto nós conhecemos o Senhor, nós estaremos dispostos a obedecer ao Senhor. A dureza do nosso coração vai do quanto desconhecemos quem é o Senhor. Eu quero que nesta noite Deus fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, abra os nossos olhos, para nós conhecermos esse Cristo tão maravilhoso, esse Cristo tão glorioso, que nós falamos, Cristo, Jesus, né? E nós dizemos para as pessoas dele, e precisamos conhecer. Paulo vai dizer assim, olha, aos Filipenses, olha o que ele disse. Mas, capítulo 3, e versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E ele vai falar, eu estou triste de perder. Não, o que ele diz? Olha, e considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, que haja em nós essa mesma visão, que tudo que nós tivermos que perder, se é que temos que perder alguma coisa, seja o que for, Cristo é o melhor, Jesus é o melhor, Cristo é o melhor da nossa vida. Sem Ele não dá para viver. Pensa na sua família sem Cristo, pensa nos seus filhos sem Cristo, pensa a sua casa sem Cristo, pensa em você sem Cristo, pensa uma igreja sem Cristo. Meus irmãos, eu vou ler nesta noite, eu queria que os irmãos cooperassem comigo, lendo a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1. Eu vou contar com a cooperação
dos irmãos. Hebreus capítulo 1. Meus amados, no capítulo, falando de Hebreus, os irmãos, né, são bem conhecedores que a carta aos Hebreus foi escrita no sentido de exortar, que tem essa palavra exortação algumas vezes, inclusive no capítulo 10, vai estar escrito, peraí, não 10, 13, está escrito assim, olha, no capítulo 13, o versículo 22, o escritor aos Hebreus diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Era uma palavra de exortação, era uma palavra de ânimo. O que passava naqueles irmãos é que, devido às lutas, devido ao embate pela fé, alguns perderam a vida, e alguns perderam bens. Você vai ler, olha, que no início da fé, eles suportaram com alegria a expoliação dos seus bens. Você imagina você adquirir por trabalho, com dificuldade, e depois você vê tudo indo embora. E a Bíblia diz que eles suportaram com alegria. Eles não ficaram lamentando, isso era no início, foi embora, graças a Deus, né? Que bom que Jesus ficou. Mas agora eles diziam, agora o escritor dizia assim: olha, vocês lembram que no início da fé, vocês suportaram provações, expoliações dos próprios bens. Vocês deixaram que levassem o que eram de vocês, e alguns irmãos tinham sido presos, e eles tiveram compaixão. Meus irmãos, que Deus coloque em nosso coração, que se a perda que tiver não significa nada diante do que você tem, você conhece Cristo. Amém, irmãos? Você conhece Jesus. Hebreus capítulo 1, no versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Soa para a gente nesse primeiro versículo um aviso solene. Quer dizer assim, olha, Deus está, pelo Espírito Santo, avisando aqueles irmãos que estavam, alguns, né, oscilando. Eu vou voltar para o judaísmo. Então o escritor aos Hebreus vai dizer para eles que Jesus é superior a tudo, é superior aos anjos, é superior a Moisés, que era o ícone de Israel, aquele que foi usado para tirar o povo do Egito. E ele então, Deus está dizendo, olha, é Deus falando, olha, que era o último aviso, Jesus é o último aviso profético. Não tem daquele negócio: se eu perder esse trem às 11 horas, de manhã eu tenho, não. Se perder Jesus, perdeu tudo, não tem mais. O Senhor havia falado através dos profetas, olha, de muitas maneiras. Ele falou aos profetas, aos pais, e nós vamos ver, meus irmãos, do Antigo Testamento, desde Gênesis, nós temos lá em Gênesis a queda, nós temos lá Deus mostrando a queda, Deus mostra a redenção, a salvação, a redenção, a restauração, e agora Ele trabalha a glorificação. Então lá em Gênesis, no capítulo 3, Deus já começa a falar
Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus é a semente da mulher, aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Não tinha notícia melhor para Eva ouvir isso. Eu imagino quanto o coração dela ficou feliz. Eu creio que ela entendeu perfeitamente, não é? Se ela não entendeu tudo, o Espírito Santo fez com que ela entendesse que era uma mensagem de esperança. A serpente, certamente, ela não pensou naquela serpente, porque ela ouviu de Deus. Quando eu falo uma coisa, ninguém entende nada, ainda mais agora, né? É difícil, eu fico preocupado se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Estão entendendo? Está dando para entender? Então tá menos pior. Meus irmãos, mas quando Deus fala claro. Eva entendeu, ela pode não ter entendido perfeitamente, mas ela entendeu. Deus preparou alguma coisa muito boa para mim. Ela, como mulher, ela sentia, né, triste, porque ela foi um instrumento. Agora Deus fala para ela: olha, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Eu imagino, ela sorriu na sua alma, ela sentiu uma paz no coração. Eu imagino ela conversando com Adão. Adão, você ouviu o que Deus falou? Ele falou. Todas as vezes que o Satanás trazia na mente dela o que tinha passado, o Espírito Santo trazia: vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Meus irmãos, e nós vamos ver no Antigo Testamento o Senhor ilustrando de maneira assim tão maravilhosa a pessoa de Cristo. Olha que coisa gloriosa. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Agora nós vamos pensar em Êxodo. O povo de Israel 400 anos no Egito. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 12 e leia para mim o versículo 5 e o versículo 6. Olha, Êxodo 12, versículos 5 e 6, por favor. Deus será semente, macho de humano, ele também seu cabelo. Se olhará o cordeiro até desta parte deste mês. Todo ajuntamento da congregação sairá e matará o cordeiro seria sem defeito. Glória a Deus. O cordeiro sem defeito. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Jesus não tem defeito, não teve defeito. Quando os inimigos foram falar com ele, ninguém falou como esse homem. Quem foi prender Jesus, ninguém falou como esse homem. Ele falou, né? Quem de vocês que me convence de pecado? Você falar isso para quem está querendo te acusar? Você falar isso para quem está querendo te defender? Mas você falar isso diante de alguém que está procurando defeito? E ele falou: quem de vocês me convence de pecado? Quem? Quando ele diz, aí o contrário, quando ele fala que ele estiver sem pecado, atira a pedra. Ninguém atirou pedra. Meus irmãos, eu me convenço cada dia que esse Jesus é maravilhoso. Eu estou me envelhecendo, me apaixonando, se é que posso dizer assim, cada vez mais por Jesus. Eu estou pensando cada vez mais como Jesus é precioso. E eu tenho motivo de sobra para ver quanto Ele é. Eu tenho experimentado isso. Os irmãos sabem, eu falei isso há poucos dias. Dia 12 de dezembro fez 8 anos que eu fui jurado de morte. Fez 8 anos jurado. Entenda, o médico falou só: você está à beira do infarto, qualquer hora, não tem jeito, e seu coração aí está entupido, as veias são muito finas, você põe um stent, vai estourar. Virou para minha esposa e falou assim: vou falar para a senhora, essa veia aí é a que mais faz viúva. Eu falei: doutor, o que tem para fazer? Eu falei: não tem nada para fazer, toma um remédio, que aí espera morrer. Fez 8 anos. Eu não sei o dia que eu vou, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Meus irmãos, o cordeiro sem defeito. Você pode dizer para todo mundo que você segue um cordeiro que não tem defeito.
Pode procurar, não tem defeito. Eu tenho defeito e muitos, você certamente deve ter alguns, mas o Cristo que nós servimos não tem defeito. Louvado seja. Veja também o versículo 13 e o 23. 13 e 23. Quem pode ler? Não, 12, o versículo 13, Êxodo 12. Agora o versículo... Olha só, que maravilha, meus irmãos. Veja que coisa gloriosa. Era o tipo, era a sombra. 13. O sangue vos será por sinal. Na casa em que tiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E o 23, olha que maravilha, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Irmãos, que segurança nós temos se nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Que segurança nós temos estando debaixo dessa aliança de sangue que o Senhor nos deu. Olha só, quem era aquele povo? Aquele povo era perfeito? Não. Aquele Israel que estava saindo do Egito tinha perfeição? Não tinha. Não, nem muito conhecimento. Viveram no Egito, tal que deu um trabalho muito grande saindo do Egito por causa de ídolo. Mas, irmãos, glória a Deus. Nós somos o que somos, mas temos uma proteção do sangue de Jesus. Nós temos a proteção do sangue de Jesus. Irmãos, eu conheci uns irmãos que congregaram comigo. Aqueles irmãos tinham uma fazenda lá em Unai. E eles tinham um filho que tinha um problema mental. E aquela irmã, muito simples, aquela irmã, nem ler ela sabia, mas pensa numa mulher que tinha sabedoria de Deus. Tinha sabedoria de Deus. Aquela mulher, ela realmente viveu uma vida cristã. E ela e o marido. E aquele rapaz um dia, ele ficou muito perturbado e ele recusava os remédios. Quando ele recusava os remédios, ele fazia muita coisa que não devia. E ela estava conversando com o empregado da fazenda, na porta da cozinha. E aquele rapaz, então, estava nos piores dias, ele pegou um machado, deu a volta, de maneira que ele chegou nas costas do irmão. E ele levantou o machado. Quando a irmã, ela não tinha nem tempo para gritar, sai fora, ela gritou, sangue de Jesus tem poder. Aquele rapaz caiu na hora. Irmãos, Jesus nos protege com o seu sangue. E vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Meus irmãos, então vocês vejam aqui, era sombra, era Deus falando. Deus dizendo, olha, é o Cordeiro sem defeito. Era Deus dizendo, o sangue dele vai proteger a sua casa. Era o Senhor dizendo que se a nossa casa tiver atrás do sangue de Jesus, quem é o inimigo? Pode levantar tudo, mas nós temos proteção, a nossa proteção vem do Senhor. Lá em Apocalipse diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas, até a morte. Amados irmãos, que maravilha! Olha, mas aqui em Hebreus o Senhor está falando, olha, eu falei, aos pais, aos profetas, pelos profetas, de muitas maneiras.
Veja, quando Abraão vai, quando Deus pede a Abraão que Abraão vai ao monte Moriá, caminho de 3 dias, a Bíblia diz que quando chegou ao pé daquele monte, Abraão falou com os empregados: fiquem aí, os servos, fiquem aí, eu e o moço vamos subir e vamos adorar. Eu estava lendo a Bíblia não diz que quando Deus falou que Abraão acordou, não. Que no outro dia ele levantou, acho que nem dormir tinha dormido, porque que pai que vai dormir sabendo que um filho vai morrer? E era holocausto, o sacrifício ele tinha que ser imolado, tinha que ser queimado. E Abraão não ia ter ajuda de ninguém, ele ia fazer. Então a Bíblia diz que Abraão acordou, levantou, não diz que acordou. Isaac, vamos, pega a lenha, vamos para o cutelo. Chamou os servos e foram. Caminho de 3 dias. Quando chega lá no pé do monte, diz: fiquem aqui, eu e o moço subiremos e vamos adorar. E tendo adorado, voltaremos. Meu Deus, que maravilha! É crer na palavra de Deus. Irmãos, quando nós cremos verdadeiramente, se nós conhecemos o Senhor, olha, será tão mais fácil. Nós vamos ter mais facilidade para obedecer, se conhecemos o Senhor. Olha, Abraão cria nas promessas. Ele sabia eu creio que Abraão nunca tinha visto ressurreição. Eu creio que não. Mas ele falou: olha, eu e o moço iremos adorar e voltaremos. E temos adorado, nós vamos voltar. E a Bíblia vai dizer que Abraão cria que Deus, até dos mortos, Deus iria ressuscitar. Meu irmão, vamos conhecer o Senhor. Às vezes nós temos uma luta tão pequena e achamos aquela luta tão grande. Às vezes nós estamos numa dificuldade tão pequena e isso não, quem é que pode suportar isso? Oxalá que nessa noite Deus nos faça conhecê-lo melhor. Se nós conhecermos o Senhor, as dificuldades serão menos, as lutas serão menores. Olha, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. E quanto menos conhecemos, irmãos, qualquer coisinha, nós estamos aí rateando. Qualquer coisinha, eu estou muito fraco, por isso, por aquilo, temos uma desculpa. Ou que Deus nos faça conhecê-lo nesta noite. Abraão chega lá e a Bíblia diz então, olha só, era Deus trabalhando, era Deus falando aos pais, aos nossos pais, aos patriarcas. Abraão chega e deita Isaac, e Isaac pergunta no caminho: pai, tem lenha, tem cutelo, tem fogo, mas e o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá o cordeiro para si. Abraão não sabia que ele estava profetizando o cordeiro sem defeito. Interessante que quando a Bíblia diz que quando Abraão amarra Isaac vai sacrificar, e o anjo fala: não faça isso. Abraão então, interessante que Abraão não viu o cordeiro na frente, viu o cordeiro atrás. Diz que atrás dele estava o cordeiro. Sabe o que isso significava? É aquilo que Jesus vai falar com os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão não viu o cordeiro na frente, ele viu atrás, porque Jesus é antes de tudo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas abra sua Bíblia, olha só, o cordeiro que substituiu Isaac era Cristo. Mas o Senhor está falando aqui: olha, eu falei aos pais de muitas maneiras, mas agora eu falo pelo Filho. É Jesus, é Cristo que nós temos que mirar, é Cristo que nós temos que conhecer, é Cristo que nós temos que viver em Cristo. No Salmo 45 e 6, abra sua Bíblia aí, Salmo 45 e 6, e leia para mim, por favor. Glória a Deus. Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Olha, Davi, 1000 anos antes, falando de Cristo,
o teu trono subsiste eternamente. Maravilha. Outra hora Davi diz assim, diz o Senhor ao meu Senhor. Meus irmãos, que maravilha era, olha, que coisa tão gloriosa nós vemos a palavra de Deus. Olha só, Isaías capítulo 11 e versículo 4, leia por favor, Isaías 11 e 4, e outro Jeremias 10, Isaías 11 e 4. Porém, com a justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. De quem que está falando? De quem que o profeta está falando? Olha, o Senhor falando aos pais pelos profetas. Era o Senhor dizendo, olha, é isso aí. Isaías capítulo 6, olha a glória dele. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, de 1 a 4. Deus mostrando como que era esse Cristo. Pode ler, por favor? 1 ao 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Meus irmãos, mostrou a glória e a santidade de Cristo. A glória enche a terra, e a santidade dele é tão grande que na presença dele até os serafins cobrem o rosto. Meus irmãos, como nós deveríamos ser mais reverentes, como nós devemos ser mais reverentes diante de Deus, como nós devemos buscar mais conhecer o Senhor. Os serafins cobrem o rosto, diante dele a santidade provoca um sentimento que só Ele pode fazer em nós. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós conheçamos ao Senhor e nós saibamos que na presença dEle nós devemos andar com temor e tremor. Não devemos acostumar com o sagrado, né? Nós temos partido pão todo domingo. Eu fico pensando, será que às vezes nós não ficamos fazemos tão ritualmente, fazemos aquilo tão corriqueiramente? Irmãos, não. Na presença do Senhor, os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo. Os serafins proclamando a santidade do Senhor, dizer: Ele é santo. Quer dizer, o Deus que nós servimos é um Deus santo. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. E olha o Senhor dizendo: olha, eu falei aos pais através dos profetas, mas nesses últimos dias é a última mensagem. Quem perdeu, perdeu. Quem perder Cristo, por isso vai ter uma exortação dizendo: olha, nós devemos atentar com mais diligência, com mais presteza para aquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O escritor vai dizer também que devemos olhar para Jesus firmemente. O que é firmemente? Fixamente. Meu irmão, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Porque tem perigo? Tem. Diz assim: para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso quer dizer, se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós podemos ser levados pela correnteza.
nós podemos perder, né, a alegria da salvação, nós podemos perder o rumo que você estava. Então, o escritor está dizendo, olhando firmemente para ele. Precisamos olhar. Veja Jeremias 10, 12 e 13. Por favor, leiam para mim. Jeremias 10, 12 e 13. O Senhor fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria, com sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. E, sobre os vapores das extremidades da terra, ele cria os relâmpagos para a chuva, dos seus depósitos vai sair o vento. Olha só, isso me faz lembrar o que João vai dizer lá no versículo, lá em João capítulo 1. Ele é o Criador, é o Verbo, nele foi criado todas as coisas. Ele é o Criador, aqui diz que ele faz o trovão ribombar, ele cria. Veja, meus irmãos, Jesus é incomparável. O povo de Israel, né, tinha em grande conta, e devia ter mesmo, Moisés, Elias, mas ninguém é como Jesus. Ele é maravilhoso. Por isso que Isaías falou, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é tudo, ele é tudo em todos. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que a sua casa precisa. Jesus é tudo que a sua vida precisa. Jesus é tudo que nós precisamos. Irmãos, às vezes nós sentimos falta de tanta coisa, não é? Que não faz sentido. Nós queremos buscar tanta coisa que não faz sentido. Vamos deixar que Jesus encha o nosso coração. Vamos deixar que Jesus encha a nossa vida. Não vai ter lugar nem para ansiedade. Nem para ansiedade vai ter. Um dia desse uma pessoa falou comigo, mas eu estou ficando tão ansioso, estou tão ansioso. Eu pensei comigo, meu Deus, Jesus é tão bom, para que nós vamos ficar ansiosos? Para que nós vamos dar lugar à ansiedade? Enchemos-nos do Senhor. Vamos encher o nosso coração de Cristo. Vamos encher o nosso coração da palavra de Cristo. Paulo diz, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Meus irmãos, muito dos nossos problemas é que nós temos tido pouca visão de quem é Cristo. Eu não estou falando que nós não temos problemas. Eu não estou falando que problema não é problema. Eu estou dizendo que muito dos nossos problemas é a questão da visão que nós temos pequena de Cristo. Olha só, eu estava lendo esses dias sobre Marta, Maria e Lázaro. Eu lembrei, Jesus, a primeira vez que ele vai na casa de Maria e Marta, Maria fica aos seus pés, ouvindo, né? Marta vem, reclama e ela nos ensina uma coisa. Jesus não faz o que ela quer. Às vezes nós queremos que Jesus faça o que nós queremos, né? Nós achamos que nós estamos certos, que é assim mesmo. Jesus não fez o que ela quis e ela não falou, tá bom, eu queria ajudar, né? Já que é assim agora, não conte comigo. Não. Ela voltou e continuou fazendo o serviço que ela estava fazendo. Eu estava olhando depois. Marta, Maria cresceram. Você vai ver Marta e Maria lá naquela casa do ex-leproso. Marta está servindo. Irmãos, quantas pessoas deixaram de servir a Jesus? Porque teve um probleminha com alguém, deixou de servir Jesus. Olha, não deixa problema nenhum tirar você dos pés do Senhor. Não deixa nenhum problema afastar. Eu fico pensando, eles tiveram aquele problema, Lázaro morre, parece que Jesus demora. Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, aí Jesus declara, né? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como isso deve ter falado no coração dela. Então, eu pensei em 3 fases.
Jesus, a primeira vez, elas aprenderam, continuaram, tiveram a morte de Lázaro, continuaram, e você vai ver no final Maria ungindo os pés de Jesus. Meus irmãos, que Deus nos faça perseverar até o fim. Aconteça o que acontecer na sua vida, siga Jesus. Aconteça o que acontecer na sua vida, fique perto de Jesus. Não permita que nada ou ninguém tire você do Senhor. Olha só, vamos seguindo um pouquinho. Irmão, Jesus diz que Ele é incomparável. Vamos no versículo 3 agora. Versículo 3 de Hebreus, capítulo 1 e 3. Ele, olha, o Senhor está dando a ficha, a identidade do Filho. Ele diz, olha, eu falei através dos profetas, falei aos pais de muitas maneiras, a vocês eu estou falando pelo meu Filho. E quem é o Filho? Olha só, Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, Ele é o resplendor. Jesus é todo brilho, é o brilho de Deus. Tudo que Deus é, Jesus é. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Tudo que Deus é, Jesus é. Lembra Filipe? Chega para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus fala, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Meus irmãos, tudo que Deus é, Jesus é. Olha, aqui diz assim, olha, Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha, além de criar, Ele sustenta. Esse universo só está de pé por causa de Jesus. Sem Jesus, vai tudo entrar em confusão. Sem Jesus, tudo ia simplesmente dissolver. Tudo que Ele fez permanece. Olha só, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Criador. Lá em Hebreus, no capítulo 11, 6, olha aí o que está escrito, 11 e 6. Não é 11 e 6. Olha, 11 e 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não parecem. Olha, e maravilhoso também, veja Colossenses, capítulo 1 e 16. Colossenses 1 e 16. Leiam para mim, por favor. Colossenses 1 e 16. Encontraram? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, tudo visível e invisível, dos monstros marinhos, a formiguinha menor. Imagina bem, eu fico pensando, Deus colocou, intestino na baleia, mas colocou na formiguinha também. Que coisa maravilhosa! Irmãos, todas as coisas, é esse o Senhor que nós conhecemos, servimos, é o Criador de tudo, é nele, todas as coisas subsistem por Ele, tudo é sustentado por Ele. Pensa nos milhões de peixes, sustentado por quem? Por Jesus. Pensa no Amazonas,
os milhares, milhões de pássaros, quem sustenta? Ele. E o homem fica preocupado. A gente vem aqui de manhã, eu vejo as andorinhas aqui voando, parece que elas estão tão alegres, parece que elas estão tão felizes. A Bíblia diz que os pássaros não semeiam, não tem celeiro, e o Senhor os sustenta. Meu Deus, que Deus maravilhoso, que Cristo maravilhoso é esse Cristo. Veja só, invisível, invisível, seja trono, potestade, tudo foi criado por Ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E olha, mas Ele fez uma coisa gloriosa, sabe o quê? A purificação dos nossos pecados. De todas, a maior. Nós estamos condenados ao inferno, mas o Cordeiro de Deus veio e purificou. Nós estamos condenados, já nascendo. Mas eu não fiz nada de errado, não preciso fazer nada para ir para o inferno. É só ficar do jeito que está. Não preciso fazer nada. Eu não matei, nunca roubei. E quem disse que precisa matar e roubar vai para o inferno? Só precisa ser filho de Adão. Que a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos. O certificado que o pecado passou a todos é que todos morrem. Ou você conhece alguém que não morre? Ou você conhece alguém que está vivendo aí 200, 300 anos? Não. O atestado de que todos pecaram é a morte. A morte dá o veredito. Pecou. Sabe por que nós choramos? Porque o pecado passou a todos. Mas graças a Deus, que a graça de Deus veio trazendo salvação a todos os homens. O pecado fez o estrago, o Senhor veio restaurar. Glória a Deus. Olha só, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas tem uma outra coisa aqui, diz que lá no versículo 2, diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro de todas as coisas. E eu tenho uma notícia para te dar. Sabe o que é? Veja lá em Romanos capítulo 8 e 17. Veja o que Ele fez por nós, além de nos perdoar, além de nos justificar. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Ele. Justificado é como se você nunca tivesse pecado. A nós foi imputada a justiça de Cristo, e nessa justiça nós não devemos nada. Ele pagou tudo. Olha aí o que Ele fez conosco, além de nos purificar, nos perdoar. Romanos 8,17, leia para mim, por favor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, você pode não ser dono de milhões, mas você é herdeiro de Deus. Você já pensou o que é isso, irmão? Ele nos fez herdeiro. Alegra-te, fica feliz. Nós temos uma herança incontaminável, que não se corrompe, que não se perde, que ninguém vai tomar. Quem nos fez herdeiro é quem tem o direito. Olha só que maravilha, Ele nos fez herdeiro. Olha, é maravilhoso, meus irmãos. E agora veja, ainda em Hebreus capítulo 1 e 3, Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha, quando você vê falar anjo, lá em Apocalipse, os anjos estavam de pé. Anjos sempre de pé. Não vê que o anjo está sentado. Você vai ler quando o anjo chega para Josué. Veja lá em Josué capítulo 13, 5 e versículo 13. Josué 5 e 13. Sempre anjo está de pé. Olha, quem é esse
Josué pergunta. Josué 5:13. Mais um, pode ler o próximo. O próximo versículo. Respondeu: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: quem diz, meu Senhor, seu servo? Amém. Meus irmãos, Israel tinha chegado em Gilgal, tinha atravessado o Jordão, chega em Gilgal. Josué então, Deus manda que Josué então vá fazer a circuncisão daquele povo, que era um sinal, né, da aliança. E agora diante tinha Jericó, uma potestade, 7 nações inimigas, que estavam esperando. Olha, nós sabemos que eles não tinham ferramenta, eles não tinham, para amolar uma enxada, tinha que descer no terreno do inimigo, sem arma. E Josué então, olha para responder, olha, veja o versículo, então Josué, estando Josué ao pé de Jericó, talvez preocupado, pensando, nós estamos diante de nós, né, uma cidadela do pecado, uma cidade murada, os inimigos mais ferozes, aquelas 7 nações ali esperando. E então o Senhor vai para Josué e Josué então pergunta: quem é o Senhor? O Senhor, você é nosso amigo? É dos nossos ou nosso inimigo? E ele diz: olha, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Que maravilha, que notícia boa. Josué ouve e diz: olha, no meio na iminência da grande batalha, o Senhor Jesus, em teofania, chega e diz assim: ó, eu estou. Meu irmão, quando você estiver em frente a uma batalha, o Senhor vai estar dizendo para você: eu estou aqui. Não precisa temer, não. Não tenha medo, que eu estou aqui. Você pensou o coração de Josué, quando ele ouviu, e ele não fez outra coisa, ele prostrou e não falou com ele, não prostra não. Jesus, né, era Jesus antes da encarnação. Diz o meu Senhor, que diz o meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, que nós estejamos dispostos a tirar as nossas sandálias, que o Senhor está dizendo para nós: eu estou aqui. Nós estamos vivendo dias muito difíceis como nação, mas uma coisa, aquele que diz para Josué: eu estou aqui, está dizendo para nós: eu estou aqui. Não venha o que vier, o nosso Deus está no trono, louvado seja Deus. E olha, Hebreus capítulo 10, vamos concluir. Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 18. Ele fez a purificação dos nossos pecados, a sua obra gloriosa. Eu estava dizendo que nenhum anjo está sentado, mas a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e Ele está sentado à destra do Pai e intercedendo por nós. Hebreus 10, 12 a 18. Pode ler? Glória a Deus. Diz igualmente, cuidar dessa comunhão do Espírito Santo, enquanto após ter preparado. Esta é a aliança
Aí, depois daqueles dias, colocarei as minhas leis humanas no seu coração, e assim escreverei profundamente em sua mente. Contudo, os seus pecados, as iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Afinal, todas as transgressões foram perdoadas. Não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Meus irmãos, que maravilha! Com a única oferta. O sacerdote estava todos os dias lá no templo sacrificando. O sumo sacerdote todo ano. Primeiro para si, sacrificava para si, depois para os outros. Mas o Senhor fez um sacrifício perfeito, porque Ele era o Cordeiro perfeito. Nele não tinha defeito. Os céus agradou. Quando o Senhor Jesus, lá na cruz, disse: Pai, tudo está consumado. A Bíblia diz que o Senhor recebeu. E está lá então, olha só, como nosso sumo sacerdote. Ele esteve e continua. Ele intercedeu por nós e continua intercedendo. Saiba disso, meu irmão. Nas suas lutas, às vezes eu preciso que os irmãos olhem por mim, e é bom, mas tem uma pessoa orando por você todos os dias. O seu sumo sacerdote. Está onde? Está diante do Pai. Louvado seja Deus, que maravilha, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha, nós fomos santificados e a obra de Deus continua nos santificando. Deus fez isso e continua fazendo. O Senhor continua santificando. E a Bíblia, lá em Apocalipse, vai dizer: aquele que é santo, o que tem que fazer? Santifique-se ainda. Meus irmãos, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Então o Senhor está aperfeiçoando na sua vida. Quem sabe essa luta que você está passando é processo de Deus. Quem sabe esse momento que você está vivendo, Deus está num processo na sua vida de santificação. Olha que coisa gloriosa. Meus irmãos, maravilha. Disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei. E acrescenta. O Senhor escreve e acrescenta. E olha o que ele acrescenta aí: também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Irmãos, é muito bom saber isso. É muito bom saber que aquilo que o inimigo nos acusou, Deus anulou. É muito bom saber que tudo que estava contra nós foi pregado na cruz. É muito bom saber que tudo que Cristo fez por nós, pois nos deixar perfeitos diante do Pai. A graça de Deus nos fez aceito. O sacrifício de Cristo nos fez aceito de tal maneira que nós fomos vestidos da justiça de Cristo. E quando Ele olha para nós, Ele não vê pecado, Ele vê o sangue do Cordeiro sem defeito. Irmãos, que Deus nos abençoe em nome do Senhor.